Olá, você que estuda inglês e está interessado em saber mais como aplicar as preposições de forma correta. Esse vídeo especificamente fala sobre o primeiro nível de análise das preposições que eu gostaria de compartilhar com vocês para poder organizar melhor a forma de como nós vamos utilizar esse conhecimento e nos tornarmos mais capacitados e confortáveis com com o uso das preposições. Vamos lá, eu tinha falado sobre 4 níveis, né? Que a primeira análise é verbo, a segunda análise são as regras propriamente ditas, as regras em si de cada preposição. O terceiro nível seria a de algumas expressões e um quarto nível, que eu disse até que ele se combina lá com o primeiro dos phrasal verbs. Esse vídeo é dedicado à primeira análise, que é a análise do verbo. Vamos lá então? Maravilha. Pessoal, é o seguinte, fica fácil a gente aprender preposição quando a gente tem um foco no verbo primeiramente. Por quê? Porque nós sabemos que alguns verbos, eles pedem o uso de preposições logo após a sua aplicação. Então, por exemplo, independentemente das regras das preposições que geralmente as pessoas estudam, porque as pessoas estudam regras de preposições individualmente, não é verdade? Então, por exemplo, eles aprendem que é uma das regras, eu vou queimar a largada aqui, mas já vou falar. Por exemplo, para lugares, né, como cidades e tal, a gente usa in. Então, eu digo, I live in Indaiatuba. I live in Indaiatuba. Muito bem, por que eu usei o in? Eu usei o in porque Indaiatuba é uma cidade, é um lugar. Mas perceba uma coisa, eu usei o verbo to live. E o verbo to live não pede preposição. Consequentemente, por ele não pedir preposição, e eu vou colocar um complemento após o verbo, pede-se que haja uma preposição para que faça sentido essa frase. E a preposição, a gente vai aplicar a regra da preposição em si. Se for para eu falar de lugares, eu aplico in. Mas veja bem, se eu utilizo outro verbo, por exemplo, o verbo to go, já muda a história. Então, por exemplo, eu digo I go to Indaiatuba. E eu não digo I go to in Indaiatuba. Eu não digo I go in Indaiatuba. Claro que não. E por que não? Porque o verbo go pede a preposição, ele demanda, ele exige a preposição to na sequência. Então, isso nos dá uma segurança muito grande, porque nós sabemos que no conflito entre preposição do verbo e a preposição em si, pela sua regra individual, vai sobressair a regra da preposição do verbo. É a preposição do verbo que vai ter a preferência. Portanto, se numa frase eu utilizar o verbo go, é claro que eu vou usar a preposição to depois. E eu já mato um outro problema, que as pessoas ficam na dúvida, é go for ou go to? Não, é go to. Gustavo, mas existe go for? Mas aí é outra coisa, vai entrar lá nos phrasal verbs, depois a gente bate um papo. Mas veja, com sentido primário de ir, a preposição que se utiliza com o verbo go é to. Portanto, fica muito mais fácil toda vez que eu aplicar o verbo go. Com o sentido de ir, a preposição que se aplica é a preposição to. Com pouquíssimas exceções, depois a gente conversa isso aí, sobre isso aí. Muito bem. Então eu sei que o verbo to go, ele exige a preposição to. Mas nós vamos ter preposições, nós vamos ter verbos, por exemplo, que não exigem preposição. Em inglês, em português exige, mas em inglês não. Perceba essa aqui, olha. O verbo gostar. Em português, eu gosto de inglês. Então, depois do verbo gostar, eu tenho a preposição de. O desavisado vai fazer uma tradução ao pé da letra e vai dizer assim, I like of English. E aí está totalmente errado. Por quê? Porque na língua inglesa, o verbo like
não pede preposição. Portanto, você nem teria que ter preocupação se vai utilizar preposição ou não vai utilizar preposição. Porque após o verbo like, não se aplica a preposição. Utilizando o complemento, o objeto já vem imediatamente após. Portanto, I like English. Fica muito simples, né? Então, perceba, o verbo go pede a preposição to. O verbo like não pede preposição nenhuma. Tem algum outro verbo que não pede preposição em inglês que em português pede? Tem. Por exemplo, o verbo need, precisar. Eu preciso do inglês. Eu preciso de inglês. I need of English? Não. Não, porque o verbo to need, o verbo need, em inglês, não pede preposição. Portanto, ficaria simplesmente I need English. I need English. Gente, percebe que começa a ficar muito mais simples? Então, a minha análise, o meu estudo é sobre o verbo. Eu preciso conhecer o verbo profundamente. Ao aprender um verbo, eu preciso fazer a pergunta. Na sala de aula, pergunte para o seu professor. Faça uma pesquisa nos dicionários. Após esse verbo, usa ou não se usa preposição? Porque assim você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Nós temos uma outra situação, por exemplo, na qual na língua inglesa tem preposição, em português também, mas as preposições não batem no sentido da tradução. Por exemplo, o verbo depender. Em português eu falo, eu dependo de inglês, né? Eu dependo do inglês. Muito bom, é o verbo depender, então a preposição é de, a de, of. Então, o desavisado falaria, I depend of English. Não, não é I depend of English, errado. É I depend on English. E aí a pessoa fica confusa, mas por que é on English? A regra do on. Não, você não tem que estudar a regra do on. Não se aplica a regra do on. É o verbo depend que demanda, ele exige a preposição on. Simplesmente a gente aplica isso. É como se eu perguntasse para você, por que se usa a preposição de depois do verbo depender em português? Porque o verbo depender pede de. Em inglês, the verb depend demands the preposition on. Então, a gente vai utilizar a preposição on depois do verbo depender. Portanto, nós teríamos a seguinte sentença. I depend on English. Ou seja, a análise que nós temos que fazer é a análise do verbo. Análise do verbo. Nós temos também um outro verbo parecido com essa questão de preposição. Tem preposição em português e em inglês, mas em português é uma coisa, em inglês é outra, por exemplo, o verbo olhar. Essa, os alunos se perdem bastante também, né? Eu olho para o inglês, né? Então para, meu Deus, então I look for, I look to English. Nenhum nem outro, gente. Perceba que a dificuldade não está na análise individual da preposição em si, porque existe um verbo, eu preciso perguntar se esse verbo pede preposição, aí eu pergunto, verbo, você pede preposição? Aí o verbo fala assim, bom, no sentido de olhar, aluno, sim, eu peço, e a preposição que eu exijo é a preposição at. Então fica, I look at English. I look at English. Perceba que começa a ficar mais fácil? Então a questão não é a lógica da regra da preposiçãozinha at. É entender o verbo look por completo. O que vem acontecendo é nós estamos fazendo estudos pela metade. Ao aprender um verbo, eu só aprendo aquele verbo, mas eu esqueço de continuar esse estudo dele. Fala assim, o seguinte, você usa preposição ou não usa, meu amigo? O que você tem que fazer? Revisite os verbos que você já conhece. E pergunte para esses verbos se eles usam preposição ou não. Conte com o seu professor para isso. Tá? Isso vai evitar você de cometer vários erros, como os comuns que alguns alunos usam, por exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui. Por preposição no verbo tell. Tell não pede preposição. Né? A pessoa fala, I told to my father, I told for my father. Não tem to nem for. I told my father. I told my father. Não tem preposição nenhuma.
Mas por quê? Porque eu sei que o verbo tell não pede, a gente estudou isso, a gente aprendeu o verbo por completo. A gente tem também a situação de verbos que podem ter duas preposições com sentidos bem parecidos, tá? Por exemplo, é o caso do verbo speak. I speak to you or I speak with you. Genericamente, significam basicamente a mesma coisa, tá? A ideia só muda um pouquinho, ela é levemente distinguida aí, quando a speak to fica parecido como mais que um monólogo, a conversa gira em torno mais de uma pessoa em si, fazendo a parte da fala, e a outra mais ouvindo, interagindo um pouco. E speak with daria uma ideia de uma maior interação, uma conversa propriamente dita, tá? Seria mais ou menos isso. Mas um ou outro não tem problema usar, não tem que ter essa preocupação tão profunda de que, não é to or with. Nesse caso, ele aceita os dois. Portanto, pessoal, para concluir esse vídeo, olha, eu diria que você resolveria 70% dos seus problemas com preposição se você simplesmente utilizar essa regra do verbo, de você aprender o verbo na sua profundidade e você saber na sua completude como que ele é aplicado, então você se sentiria muito mais à vontade para poder montar as suas ideias, as suas frases na língua inglesa. Gostou dessa dica? Me segue nas redes sociais, segue as redes sociais da nossa escola, aqui da Asset, que vai ser um prazer compartilhar mais conhecimento com todos vocês. Um super abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.